E se eu lhe dissesse que o antigo profeta Ezequiel pode ter visto não apenas o passado, mas a ascensão de um futuro governante mundial, deixando para trás um código chocante que poderia revelar a sua verdadeira identidade? Imagine estar no limite do tempo, onde as profecias ecoam e dão corpo aos perigos que ainda teremos de enfrentar. Hoje, vamos mergulhar fundo nos avisos esquecidos de Ezequiel e nas pistas que ele deixou sobre o nome da besta. Você está curioso para ver o que esteve escondido de nós durante séculos? Fique atento, porque as respostas podem transformar a sua compreensão da fé e das batalhas espirituais que travamos todos os dias. E lembre-se, Jesus irá te abençoar nesta jornada. Depois de assistir, conte-nos nos comentários de onde você é ou como Jesus fez um milagre em sua vida. Sua história é importante e juntos podemos buscar sua verdade. O profeta Ezequiel é uma das figuras mais enigmáticas da história bíblica, sobretudo devido às visões vívidas e muitas vezes desconcertantes que recebeu enquanto estava exilado na Babilônia. Diferentemente de qualquer outro profeta, foi concedido a Ezequiel o extraordinário privilégio de testemunhar espetáculos divinos que transcendiam os limites da compreensão humana. Imagine um homem sentado às margens do canal Quebar, enquanto os céus se abriam diante dele, expondo criaturas celestiais como rodas de fogo dentro de rodas, acompanhadas pelos rugidos do dinamismo celestial. Cada visão o deixava tremendo, dominado por uma presença divina que era tão aterrorizante quanto inspiradora. Estes não eram meros sonhos, foram revelações carregadas de verdades simbólicas sobre o destino da humanidade, a natureza do julgamento divino e o desenrolar de eventos apocalípticos que lembram aqueles que mais tarde ecoaram no livro do Apocalipse. As criaturas vivas que Ezequiel viu, descritas nos capítulos iniciais de seu livro, eram diferentes de tudo o que se conhecia na Terra, sua semelhança combinando características de homens, leões, águias e bezerros, refletindo uma hierarquia divina e a natureza multifacetada do julgamento divino. Essas visões eram uma forma de comunicação celestial, sugerindo acontecimentos muito além das circunstâncias imediatas de Ezequiel. Em particular, a visão do Vale dos Ossos Secos, onde Deus dá vida aos restos empoeirados, simbolizando a restauração de Israel, serve como uma alegoria poderosa para a futura revitalização espiritual. E, no entanto, entrelaçada com esperança e redenção, está uma história de tribulação futura, pois as visões de Ezequiel prevêem uma porta de entrada para tempos de grande provação e ascensão de poderes enganosos. Os elementos apocalípticos nas profecias de Ezequiel são particularmente impressionantes pelo seu profundo simbolismo e significados misteriosos. As estranhas intersecções das rodas com os olhos, as criaturas que se movem sem girar e a presença etérea e onipresente da glória divina podem ser desconcertantes e perturbadoras, mas falam de acontecimentos muito para além do âmbito humano, do tempo, acontecimentos ligados a um mundo dominado por uma influente força de engano. Esta energia dominante, predita nas paisagens caóticas de Ezequiel e espelhada nos intervalos ameaçadores exibidos no Apocalipse, alude a uma figura poderosa que surgirá, balançando as nações com carisma sedutor e intenção destrutiva. Os gritos de advertência de Ezequiel ressoam ao longo da história como um conto de advertência sobre a natureza sedutora do poder e a vulnerabilidade dos corações humanos a tais tentações. Explorar a visão de Ezequiel estabelece uma base para a previsão, pois muitos estudiosos, teólogos e místicos sugerem que o que Ezequiel testemunhou não se limitou ao contexto histórico de uma nação exilada e desamparada, mas apontou para o futuro, para as lutas cataclísmicas entre a luz e as trevas. As imagens vívidas pintadas por Ezequiel complementam os temas apocalípticos do Apocalipse de João, compreendendo um quebra-cabeça intrincado, contando uma narrativa de conflito espiritual e destino cósmico que se estende até o futuro. Estas não foram apenas notas de advertência para os seus contemporâneos. Eles formam uma camada mítica de narrativa que aborda a condição humana universal, com relevância que se estende até os tempos modernos.
À medida que nos aprofundamos nas imagens, devemos considerar por que razão estas visões não foram preservadas apenas como lições simbólicas, mas como um poderoso aviso para todas as gerações que enfrentam decisões e desafios semelhantes. Por que é que Ezequiel, sob orientação divina, articulou tais fábulas preditoras? E que revelações orientadoras da humanidade ele apreendeu em sua mente, revelações que ecoam com pertinência hoje mais do que nunca? Confrontamos as proclamações enigmáticas de um antigo profeta, tendo como pano de fundo o nosso tumultuoso presente, questionando se o próprio engano que ele previu está a crescer diante dos nossos olhos, ameaçando envolver os incautos. A narrativa de Ezequiel é emblemática da batalha intemporal entre a verdade e a ilusão. Uma batalha travada não apenas nos reinos espirituais e cósmicos, mas dentro de cada coração e nação. As suas visões apocalípticas desafiam-nos a discernir vigilantemente a verdade do encanto dos falsos profetas, do fascínio extravagante dos falsos salvadores. Hoje, enquanto navegamos em águas turvas por vastos tesouros de informação, engano e mudança de lealdades, a urgência dos avisos de Ezequiel deve ser atendida com foco renovado. As suas visões revelam-se como profundas profecias de advertência que falam da luta humana duradoura contra forças que distorceriam a verdade em prol do domínio. Assim, o quadro vívido de Ezequiel retrata mais do que criaturas míticas, captura um reflexo existencial da fragilidade e da grandeza potencial da humanidade quando enredada na visão divina. Evoca uma imagem, não de desespero, mas de ressurreição e vigilância fervorosa. Pois à medida que os ossos secos são revividos, também deve surgir a clareza espiritual, alimentando a resiliência contra a tempestade de engano que se aproxima. Só então as lições do profeta visionário poderão ser abraçadas e as mensagens ocultas passarão de mistérios inescrutáveis para a sabedoria tangível, servindo tanto como porta de entrada, como guia para o futuro que o espera. Nas páginas sombreadas de Ezequiel, encontramos uma figura enigmática, o príncipe de Tiro, um personagem que intriga estudiosos e fiéis com seus profundos paralelos com as visões apocalípticas encontradas no livro do Apocalipse. À medida que nos aprofundamos em Ezequiel 28, este antigo governante emerge não apenas como um potentado histórico, mas como um símbolo de múltiplas camadas que sugere o funcionamento do orgulho, da arrogância e da queda final, qualidades que vemos ressoar através dos tempos, ecoadas na figura da besta em Apocalipse 13. O texto abre com um retrato do príncipe de Tiro, criticado pelo profeta Ezequiel, que atua como porta-voz do julgamento divino. Aqui o príncipe é castigado por se elevar em proporções divinas, declarando em seu coração: Eu sou um Deus, estou sentado na cadeira dos deuses no coração dos mares. Ezequiel 28, 2. Esta reivindicação de divindade, no auge do orgulho humano, traça uma linha marcante até ao cerne da rebelião de Lúcifer e do reinado blasfemo do Anticristo. Esta ponte de desafio e engano que sugere que o príncipe de Tiro é mais do que um homem. Ele é uma prefiguração simbolicamente rica, uma sombra lançada muito antes de a besta surgir dos mares proféticos do Apocalipse. À medida que viramos as páginas do lamento de Ezequiel, a linguagem torna-se mais complexa, pintando o príncipe em tons de pedras preciosas, reminiscentes da beleza celestial e da glória perdida. Você estava no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a sua cobertura. Ezequiel 28, 13. Tal linguagem entrelaça a sua identidade com a de uma figura edênica, levando muitos a ver um eco deliberado de Lúcifer, o arcanjo caído que procurou usurpar o Criador. Esta tapeçaria bíblica de imagens liga de forma convincente a queda do governante de Tiro à tragédia cósmica da rebelião inicial, onde a ambição gerou a ruína. Não se pode ignorar a linguagem simbólica que descreve tanto o príncipe de Tiro como a besta do Apocalipse, como personificando a corrupção e a arrogância supremas. Ambas as figuras blasfemam contra Deus, colocam-se acima de todas as outras e desencaminham vastas multidões.
Onde o príncipe de Tiro é condenado pela sua sabedoria corrompida pelo esplendor, Ezequiel 28:17, a besta também é marcada pelo engano, persuadindo o mundo a adorar o seu poder. Em Apocalipse 13, é concedida à besta uma boca que pronuncia palavras orgulhosas e blasfêmias, exercendo uma autoridade que reflete o orgulho antediluviano do governante de Tiro. Isto não é uma coincidência, mas um eco narrativo, uma gravação do ciclo destrutivo do orgulho gravado na estrutura da profecia bíblica. O excesso de confiança do príncipe aumenta, à medida que, como a besta, ele seduz através do esplendor e da falsa segurança. Tiro, um bastião literal em sua época, representa a corrupção material e espiritual, demonstrando o chamado convincente de riqueza e poder da sereia. No Apocalipse, tentações semelhantes levam as nações à capitulação, mas permanecem à beira do acerto de contas divino. Ezequiel proclama que a destruição virá do mar, um paralelo adequado à origem da besta, que surge de águas tumultuadas para exercer seu domínio na visão do Apocalipse. Será o príncipe de Tiro, então, um projeto profético para a besta apocalíptica? As simetrias textuais sugerem isso, tratando não apenas de histórias passadas, mas prevendo um arquétipo sombrio que surge na paisagem espiritual da humanidade. Esta assimilação de identidades duplas, rei mortal e adversário arquetípico, convida-nos a refletir sobre a natureza do poder e o alcance corruptor da arrogância. Estaremos testemunhando a sombra da besta através do príncipe, um espectro do reinado ainda distante do anticristo. A visão de Ezequiel, portanto, convida-nos a contemplar as mensagens mais profundas escondidas nas passagens. O príncipe de Tiro não é simplesmente uma denúncia de um governante passado. Em vez disso, é uma advertência intemporal da descida do orgulho ao esquecimento, transformando uma antiga corte num quadro de advertência profética. Sua história adverte contra elevar-se como um deus, semeando sementes de implicações profundas. Se o orgulho pode derrubar um príncipe, a queda da besta também não é inevitável. A nossa exploração do príncipe de Tiro atormenta-nos com possibilidades, levando-nos a questionar-nos sobre a natureza do poder, da identidade e de como os avisos antigos podem iluminar a nossa compreensão das tribulações vindouras. Os capítulos de Ezequiel gravados nas Escrituras são mais do que um relato histórico. Eles moldam caminhos para verdades mais profundas, incitando-nos a ver além do que é imediatamente visível. À medida que descobrimos estas narrativas, estarão elas a construir um roteiro para o nosso futuro, ligando o que foi outrora imaginado ao que ainda está por manifestar? Os mistérios do príncipe encorajam uma introspecção mais profunda, desafiando-nos a preparar-nos e a permanecer vigilantes num mundo onde as sombras são lançadas por aspirações orgulhosas, entrelaçando para sempre o destino da humanidade com a narrativa celestial. Quer esta figura tenha o objetivo de anunciar uma besta profética, ou seja, uma metáfora para a sedução do poder, os ecos da visão de Ezequiel ressoam pelos corredores do tempo, um lembrete constante para buscar a sabedoria divinamente enraizada em vez da glória temporal. Na intrincada tapeçaria da profecia bíblica, a história de Gog e Magog emerge como um fio narrativo particularmente enigmático, tecido meticulosamente através dos livros de Ezequiel e do Apocalipse. Muito parecido com uma figura sombria, emergindo de uma névoa antiga, Gog de Magog aparece nos capítulos 38 e 39 de Ezequiel, um mistério envolto em obscuridade e terror. Este líder, ou talvez título, representa mais do que apenas um adversário. Alguns interpretam Gog como uma insígnia profética que representa a culminação de tudo o que se opõe ao povo de Deus no fim dos tempos. Ezequiel descreve uma coalizão formidável, liderada por Gog, surgindo nos últimos dias para atacar uma terra e um povo reunidos dentre as nações. Esta aliança não é apenas um empreendimento militar, é um confronto repleto de conotações apocalípticas, uma partida de xadrez divina, em que as apostas são nada menos que cósmicas. Esta figura enigmática e a sua coligação
são percebidas não apenas como inimigos temporários do povo de Deus, mas antes como manifestações de um conflito espiritual intemporal. Em Apocalipse 28, Gog e Magog reaparecem, embora num contexto aparentemente diferente, após a libertação de Satanás da sua prisão de um milênio. Os nomes servem como alegorias para a rebelião final contra o domínio de Deus na terra. Mas quem, ou o que, é Gog? Ele é um mero líder humano, um título, um arquétipo ou algo mais difundido e sinistro? A identidade de Gog há muito deixa os estudiosos perplexos, gerando muitos debates. Alguns especialistas bíblicos afirmam que Gog é menos um nome pessoal e mais um título, um epíteto que lembra Faraó ou César. Uma designação para um governante que lidera um império em oposição aos propósitos de Deus. Outros sugerem que Gog poderia de fato ser um nome, mas não de um único governante nomeado ao longo da história. Em vez disso, Gog pode significar qualquer poder alinhado contra a ordem divina, uma bandeira enigmática sob a qual a escuridão espiritual se reúne contra a luz. Além disso, os primeiros escritos judaicos e cristãos fornecem uma estrutura espiritual para a compreensão de Gog como mais do que uma figura geopolítica ou histórica. Nestas interpretações, Gog simboliza a personificação do caos e da rebelião, fortalecido por forças obscuras e invisíveis, o inimigo espiritual que se opõe ao plano final de Deus. Será que Gog representa mais do que apenas um líder ou nação? Poderia servir potencialmente como uma cifra, sugerindo o reino do vindouro anticristo? Esta perspectiva leva-nos para o domínio do código profético, onde nomes e figuras muitas vezes carregam um peso simbólico que vai além da compreensão literal. Nas tradições bíblicas, os nomes tinham um significado profundo, um reflexo do caráter, do destino e do propósito divino. Desvendar a verdadeira essência de Gog exige que olhemos além das leituras superficiais e consideremos a tapeçaria profética mais ampla que Deus tece. Gog pretende esclarecer as características da besta, aquela figura misteriosa e malévola descrita em Apocalipse 13. Acompanhando a sombra de Gog na nossa era moderna, poderíamos perguntar: será que o nome enigmático sugere nações ou coligações contemporâneas que se levantam em oposição a Israel? Ou é uma alegoria mais ampla para adversários espirituais que se unem contra o plano divino de Deus? Os cenários políticos históricos, atuais e futuros poderiam servir como potenciais chaves interpretativas, mas a verdadeira batalha transcende o mero conflito mortal, atingindo o domínio da guerra espiritual. Um tema recorrente entre o bem e o mal. À medida que exploramos este mistério bíblico, torna-se cada vez mais claro que Gog apresenta um desafio multifacetado. Não é apenas a história de um adversário solitário, mas uma narrativa épica que traça a luta contínua da humanidade contra as forças das trevas. Ao ponderar estes mistérios, nos envolvemos não apenas com um texto histórico, mas com uma realidade espiritual dinâmica e sempre relevante. As questões e interpretações permanecem, mas talvez seja precisamente esta a questão. Essas profecias enigmáticas convidam à reflexão e à vigilância, um lembrete de que, embora as identidades dos jogadores possam estar ocultas, o resultado final permanece certo. A narrativa de Gog é mais do que um conto misterioso. É um testemunho do conflito duradouro, onde, em última análise, a luz triunfa sobre a sombra, a fé sobre o medo e a divindade vence tudo o que ousa opor-se a ela. No rescaldo da profecia, de Gog e do desenrolar das controvérsias cósmicas que cercam as identidades envoltas em segredo e símbolos esotéricos, as visões de Ezequiel impulsionam-nos ainda mais para o coração da revelação apocalíptica. Ezequiel 40:48 esboça os planos divinos do que muitos consideram ser a profecia do terceiro templo, uma estrutura de profundo significado espiritual e escatológico. Enquanto os reinos espirituais vibram com os ecos de antigas batalhas e julgamentos celestiais como encontrados no capítulo anterior, a visão do templo de Ezequiel contém em seu projeto sagrado
uma reviravolta na trama, um prenúncio sinistro da incursão da besta. A visão começa nitidamente. Ezequiel é transportado em espírito para um alto monte, onde um homem cuja aparência é como bronze o guia. O que se desenrola é uma descrição meticulosa e quase obsessiva de um templo diferente de qualquer santuário físico já visto. Suas dimensões são cuidadosamente narradas com uma precisão quase sobrenatural. A simetria geométrica fala não apenas da tentadora arte profética, mas sugere uma ordem divina que está fora do tempo, intocada pela corrupção por enquanto. No entanto, apesar de toda a sua perfeição puritana, sussurros especulativos tentam interpretar presságios misteriosos escondidos sob as suas fachadas de pedra. Em meio à majestade da arquitetura celestial retratada por Ezequiel, 2 Tessalonicenses 2 e 3:4 se cruza, uma revelação de que o homem da iniquidade se oporá e se exaltará contra tudo o que se chama Deus ou é adorado, instalando-se no templo de Deus, proclamando-se Deus. Isto alinha-se estranhamente com os pátios imaculados que Ezequiel descreveu, evocando imagens do Anticristo, considerado por muitos como o falso Messias, infiltrando-se neste templo, empregando um engano tão astuto que até os eleitos podem ser enganados. Como arauto antecipado do engano, a presença do Anticristo teria como objetivo profanar o divino, distorcendo a santidade da santidade como um grande engano executado com uma maestria arrepiante. A grande tribulação perdura nesta zona. A sua malícia potencial ecoa nas entrelinhas da narrativa. O templo aparece como ponto focal desta charada cósmica. As revelações de Ezequiel revelam portais para significados, cada um acenando com perguntas que ecoam em sussurros antigos. Este templo foi concebido como um farol de esperança, um santuário para os fiéis, ou esconde um enigma sinistro que mapeia o trono do impostor. Os elementos simbólicos na descrição de Ezequiel se encaixam em um alerta severo. Cada parede e câmara antecipa eventos que ainda estão por vir. O altar imaculadamente detalhado torna-se o palco onde os dramas divinos se desenrolarão, e a sua presença não apenas sugere a ressurreição de antigos rituais, mas também de futuros confrontos de fé que decidirão o futuro. Alguns estudiosos especulam que Ezequiel estava pintando um aviso contra o falso Messias, uma faceta da profecia. Padrões e símbolos codificam esta história hipotética de contaminação em passagens que visam perdurar além do seu contexto imediato. Suas minúcias arquitetônicas oferecem não apenas plantas de pedra, mas um storyboard vivo, uma história de testamento, um mapa que direciona para uma hora sombria em que o sacrilégio e a reverência colidem, um confronto que testa a própria estrutura da crença. A utilização da descodificação da visão de Ezequiel como uma previsão de onde, dentro destes muros ainda construídos, o anticristo poderia reivindicar o domínio sobre a narrativa espiritual da Terra, revela uma tensão temática mais profunda. Aqui reside um modelo não apenas de estrutura sagrada, mas de reinado caído, um domínio onde o espírito malévolo declara sua falsa paz. Refletir sobre se Ezequiel nos ofereceu um mapa enigmático do regime espiritual da besta exige reflexão. Ele foi de fato um escriba da tradição escatológica, guiando os leitores rápidos em direção a um pesadelo envolto no sonho prometido do templo. As páginas etéreas da profecia em Ezequiel incorporam um antigo chamado ao discernimento, um apelo divino que exorta a vigilância contra impostores espirituais. Os seus avisos permanecem, esperando com histórias de advertência para despertar os buscadores atuais em meio ao seu sono espiritual, incitando-os em direção à luz da verdade, enquanto a sombra rodopiante surge disfarçada. A visão do templo carrega mais do que pedras de desenho antigo. Abriga os lamentos silenciosos contra o triunfo iminente de um pretendente. Em essência, a narrativa de Ezequiel não é uma mera arquitetura, mas uma bússola cósmica que aponta para escolhas. Rostos ainda desconhecidos, atos ainda impedidos. É um ciclo recorrente refletido metaforicamente,
Um testamento que somos chamados a prestar atenção quando a escuridão procura ofuscar a luz sagrada em mais uma batalha, sobre uma reconstrução que transcende a pedra para encontrar morada no espírito, aquele castelo eterno que nenhum falso Messias deveria reivindicar.